Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui na nossa jornada sobre a pergunta o que é ser cristão. Estamos refletindo alguns vídeos sobre esse importante texto, os textos do Novo Testamento e também sobre o livro Outra Espiritualidade. Eu recomendo, se você chegou aqui agora no canal, você assista aos vídeos anteriores da nossa série, que você se inscreva no nosso canal, dê o like, curte, compartilha, faça com que os seus comentários sejam postos aí abaixo do vídeo, porque isso é muito importante para que esse vídeo chegue a outras pessoas e em outros lugares. Hoje vamos refletir sobre mais um texto do Novo Testamento e agora vamos utilizar o texto do Lucas. Vamos ver o que o Lucas diz aqui no capítulo de número 24. Lucas, capítulo de número 24, se você quiser nos acompanhar, versículos 45 até o versículo 49. Eu lerei aqui na Bíblia NVI e depois vou ler aqui a versão da Bíblia A Mensagem. Lucas 24, o último capítulo do Evangelho segundo escreveu São Lucas, versículos de número 45 em diante. Diz assim: então lhes abriu o entendimento, para que pudessem compreender as Escrituras. E ele lhes disse: está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar no terceiro dia, e que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunhas dessas coisas. Na Bíblia Mensagem, a tradução é assim: ele continuou a abrir o entendimento deles com relação à palavra de Deus, mostrando como se devia interpretar a Bíblia. Vocês podem ver agora que está escrito que o Messias sofreria e se levantaria dentre os mortos no terceiro dia, e uma mudança radical de vida por meio de pecados. É proclamada em seu nome a todas as nações, começando aqui em Jerusalém. Vocês são os primeiros a ouvir e ver tudo isso. Vocês são testemunhas. O que virá depois é muito importante. Enviarei o que o meu Pai prometeu a vocês. Então permaneçam na cidade até que recebam, até que sejam capacitados com o poder que vem do alto. Bom, o que é ser cristão? Ser cristão é perceber, através do Espírito Santo e pelo entendimento das Escrituras, que nós recebemos perdão para os nossos pecados. Isso parece simples, mas se o Espírito Santo de Deus não ministrar no seu coração e na sua intelectualidade, na sua mentalidade de filho, se não houver discernimento das Escrituras Sagradas, percepção, compreensão e recebimento dessa certeza de que você é filho e que Cristo ressuscitou e que houve o perdão dos pecados, nós podemos viver ainda presos a doutrinas, a dogmas, a sistemas, a fundamentalismos, a pessoas, a lideranças e a diversos esquemas psicológicos de culpa, de medo que a religião pode nos impor. Então, ser cristão é ter o discernimento pelo Espírito Santo, das Sagradas Escrituras, de que somos filhos e que já recebemos o perdão dos pecados. Veja o que o Lucas diz aqui no texto. Jesus abre o entendimento deles com relação à palavra de Deus, mostrando como se devia interpretar a Bíblia. Bom, esse é um fator essencial e interessante, porque não é a nossa intelectualidade, não é a nossa filosofia, o nosso conhecimento teológico dos originais grego e hebraico, não é a nossa percepção da história, da geografia, da arqueologia,
Não é o nosso conhecimento cultural que nos faz perceber as Escrituras Sagradas, mas é o Espírito Santo. Se o Espírito Santo não abrir o entendimento, não há intelectualidade, racionalidade, não há inteligência, não há conhecimento cultural que vai fazer a pessoa entender o que o Espírito Santo revela nas Escrituras Sagradas. Por isso que a palavra de Deus, ela é sim uma composição humana, mas ela também é uma composição divina. Devemos fazer todos os esforços naturais possíveis para compreendê-la, para estudá-la. Mas isso não é o suficiente se nós não estivermos presos e dependentes da revelação do Espírito Santo. Quem revela, quem tira a nossa cegueira, quem abre os nossos olhos, quem tira a nossa cegueira, quem abre os nossos olhos para perceber e compreender as Sagradas Escrituras é o Espírito Santo. Por isso que os discípulos caminham com Jesus durante muitos anos e muitos meses, mas em diversos momentos eles não percebem o que Jesus está falando. Mas aqui no capítulo 24, Lucas diz que agora sim, Cristo abre o entendimento deles para compreender as Escrituras. Jesus Cristo abre o entendimento deles para que eles pudessem compreender as Escrituras. Então, que o Espírito Santo possa abrir a nossa mente, a nossa mentalidade seja uma mentalidade de filho e não de escravo. Porque o escravo ainda está preso a dogmas, a sistemas, a lei, a religião, a culpa, ao medo, à ganância. Mas a mentalidade de filho, pelo Espírito Santo que discerne as Escrituras, está preso apenas ao coração paterno de Deus e tem a certeza de que o perdão dos pecados já foi liberado, que vive pela graça, não vive pela lei, não vive preso aos julgos do passado, aos traumas, aos medos, às sequelas, aos esquemas, mas está livre. O Evangelho é liberdade, meu irmão, minha irmã. Seja livre pelo Espírito Santo. Você não está preso a sistemas, a doutrinas, a denominações, a pastores, a lideranças. Você é livre em Cristo Jesus. Receba essa palavra em seu coração. A liberdade. O Evangelho de Deus em Cristo Jesus é o Evangelho da liberdade. É o Evangelho da graça. Não é o Evangelho do medo, da culpa, da opressão. Não é o Evangelho que diz que você tem que fazer isso, mas você tem que viver assim, mas para ser aceito você tem que ter esse coração, ou esse caminho, ou esse gênero, ou essa sexualidade, ou essa... Não existe isso no Evangelho. O Evangelho é o Evangelho que nos liberta da culpa, nos liberta do medo, nos liberta da arrogância, nos liberta da opressão, nos liberta dos caminhos estruturantes que a religião e que lideranças querem nos impor. O Evangelho é o Evangelho da graça, da liberdade. Seja livre em nome de Jesus. Abre o seu coração, abre a sua mente para essa palavra. Você é livre, não há mais condenação em Cristo Jesus. Você é livre, meu irmão. Ninguém pode dizer como você deve andar, só o Espírito Santo de Deus. Se o Espírito de Deus não ministrou no seu coração sobre o que fazer, ou alguma maneira, ou algum comportamento que alguém está falando, exclua essa palavra, porque só o Espírito Santo pode ministrar no seu coração algo na sua subjetividade. Porque você é livre em nome de Jesus. E não há mais condenação. Então, quando o Espírito Santo abre o nosso entendimento para percebermos as Escrituras, nós nos identificamos como filho. E aí, o texto vai dizer que o Pai ensina aos seus discípulos que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar. Por quê? Por que ele deveria ressuscitar? Para que em seu nome
fosse pregado o arrependimento para perdão de pecados, começando em Jerusalém e em todas as nações. E nós deveríamos ser testemunhas dessas coisas. Então, o Espírito Santo abriu o seu entendimento e te recebe como filho e filha amada de Deus, para que você tenha a convicção de que o perdão dos pecados já foi liberado, porque Cristo ressuscitou no terceiro dia. Então, ser cristão, segundo esse texto aqui de Lucas, capítulo 24, é abandonar a vida egocêntrica e receber perdão para os pecados conforme o discernimento e o significado eterno dessa morte e da ressurreição de Cristo Jesus. Seja livre, viva a liberdade que Cristo Jesus te deu. Uma liberdade que está presa apenas à certeza de que o pecado já foi perdoado e que nós somos filhas e filhos amados por Deus. Que Deus nos abençoe e que não haja em nós espaço para o egoísmo e nem um espaço para aceitar dogmas, escravidão, correntes, culpa, medo e opressão de nenhuma palavra de ninguém, nenhuma religião, nenhuma liderança, nenhuma denominação, porque somos livres em Cristo Jesus e já recebemos o perdão dos nossos pecados. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém e amém.